Boa noite aos corações queridos. Que o nosso meigo Senhor Jesus nos conceda nesta noite a sua paz. Nós estamos aqui à semelhança da multidão que se aglomerava em torno de Jesus, na esperança de ouvir a respeito do amor e receber dele as energias reconfortantes, consoladoras, que o Mestre venerando esparzia sobre aqueles que se assentavam para ouvir-lhe, em muitas das vezes em que ele se apresentou para consolar as almas. Nós, nesta noite, aqui também estamos pelo mesmo motivo, nos acomodando em torno do Mestre venerando, para muito mais do que pelas palavras, podemos ouvir através da acústica da alma a mensagem que vai diretamente de encontro às nossas necessidades espirituais. Com certeza, na nossa intimidade, Jesus conversará conosco e nos trará a paz que nós estamos procurando, a resposta para as nossas dúvidas, o consolo para as nossas angústias e dificuldades. Basta que procuremos o Senhor em nossa mente, em nosso sentimento, e Ele sintonizará conosco. O venerando Espírito Joana de Ângeles nos ensina que Jesus é o psicoterapeuta por excelência. Não só identificou os problemas da humanidade, os problemas humanos, como apresentou solução para a resolução de todos eles. Se nós observarmos nas páginas do Evangelho, vamos verificar o direcionamento para todas as nossas necessidades. Não existe um problema humano, não existe uma necessidade que não encontre solução na mensagem trazida pelo Cristo, que é a solução para os nossos problemas, nossas dores, nossas dúvidas. E Jesus, sabendo que não poderíamos evoluir sem luzes próprias, disse num determinado momento àqueles que lhe ouviam: brilhe a vossa luz, convidando-nos a que pudéssemos buscar no próprio coração desenvolver as luzes que nos darão a liberdade que nós necessitamos para nos encontrarmos felizes neste mundo, mesmo enfrentando provas e dificuldades, como é muito comum em um mundo de provas e expiações como o nosso. Nós reencarnamos encarcerados em celas escuras por falta de luz. O nosso passado legou-nos uma herança não muito apropriada para as nossas vivências felizes deste mundo. E como esta cela só pode ser aberta de dentro para fora, ninguém pode abri-la por nós, nós, na escuridão ainda da falta de luzes que temos, perdemos a chave para abrir esta cela. E Jesus convida a que nós façamos luz para podermos novamente encontrarmos essa chave e abrirmos essa cela e nos livrarmos das dores, das dificuldades que têm se repetido encarnação após encarnação, trazendo-nos os pesares e os problemas que enfrentamos. Mas como diz a veneranda benfeitora, esta chave, ela só pode ser acionada de dentro para fora. E como nós ainda acreditamos que alguém vai resolver os nossos problemas, que a solução virá de fora para dentro, nós andamos pelo mundo como sonâmbulos, tateando, e passamos grande parte da nossa vida lamentando, reclamando, sem compreender que a solução das nossas dificuldades virá de dentro de nós, das luzes que teremos que fazer em nossa alma, observando os ensinamentos do benfeitor maior da humanidade, nosso Mestre Jesus,
para que ao praticá-las, possamos ir iluminando-nos lentamente, à medida que comecemos a enxergar o caminho e a solução que vai nos dar a verdadeira liberdade. As pessoas até poderão fazer por nós, elas poderão até nos auxiliar, mas elas não conseguirão nos tirar desses cárceres íntimos se nós não acionarmos as próprias luzes para nos libertarmos deles. Diz o venerando Espírito ainda que nós viemos à Terra para termos uma visão mais justa de nós mesmos, porque somos iludidos. As nossas ilusões, elas nos oferecem uma visão equivocada de nós mesmos. E nós acabamos então por perdermos as oportunidades iluminativas quando convivemos com as pessoas, enquanto trabalhamos, enquanto vivenciamos a nossa vida, porque estamos iludidos de que nós teremos que receber do mundo e da vida aquilo que vai nos trazer a paz que nós queremos, a tranquilidade que nós desejamos. E acreditamos até que isto vai se dar com a ausência absoluta de problemas, sem problemas, sem enfrentamentos, sem desafios. Nós acreditamos que essa tranquilidade íntima virá disso, quando em verdade é a visão que temos da vida que nos dá essa tranquilidade para estes enfrentamentos. Precisamos aproveitar as experiências que a vida nos traz para irmos conhecendo-nos um pouco mais. À medida que convivemos, as pessoas vão revelando facetas da nossa personalidade espiritual que nós desconhecemos. Quando nós identificamos em uma pessoa, você é mesquinho, na verdade, acabamos de identificar uma faceta da nossa personalidade que é a mesquinhez, que precisa ser trabalhada. Aí alguém dirá, mas quer dizer que eu não posso enxergar os erros, os defeitos do mundo se eles existem? Claro que sim. Mas quando eles nos incomodam, é porque existe um correspondente em nós que precisa também ser trabalhado. Quando nós gritamos contra a desonestidade dos outros, quando nós queremos destruir as pessoas por conta dos seus erros, quando nós queremos execrá-las, bani-las, é porque elas estão nos mostrando quem somos. Isso dói tanto, que nós queremos tirá-las da nossa frente. Nós estávamos indo certa feita do meu trabalho para um mercado com um amigo que é protestante, mas ele é assim muito arraigado ao preconceito, a uma série de coisas, e vinha descendo do outro lado da rua uma moça, e nós estávamos subindo. Ele disse, você está vendo aquela mulher? Eu disse, estou. Ela é prostituta. Você sabe o que é que tem que acontecer com as prostitutas? Elas precisam ser queimadas, elas precisam ser banidas, elas precisam ser destruídas. E o benfeitor espiritual dele, que estava junto conosco, disse, ele é uma prostituta reencarnada. Por isso, tem horror ao que enxerga em quem pratica a prostituição. E porque sabia que não daria conta de outra forma, pediu para vir numa religião castradora que lhe impedisse de manifestar os seus impulsos desregrados e desequilibrados. E aí nós fomos conversando, e eu fui tentando amenizar a conversa para que ele entendesse de uma outra forma. É uma irmã nossa, nós também temos defeitos, nós temos problemas. Ele, mas eu não faço o que ela faz. Aí eu pensei comigo mesmo, mas já fez. E é isso que nos incomoda, porque não é errado, e o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que ver o bem em toda parte seria tolice, mas incomodar-se com o mal, aí é uma coisa mais complicada, mais complexa, porque as pessoas revelam facetas da nossa intimidade espiritual que precisam ser educadas. Por isso, só convivendo nós nos conheceremos, e é por isso que nós fomos colocados na Terra para conviver com as pessoas, para que através da convivência a gente possa ir se avaliando, o sentimento que vai sendo despertado em nós à medida que vai convivendo, nós vamos convivendo, vai mostrando quem nós somos, e aos poucos nós vamos tendo a chance de trabalhar esses sentimentos, porque quando eu trabalho a tolerância, a paciência, a compreensão, o entendimento do outro, estou me dando uma outra chance de recomeçar. Quando ajo com preconceito, com acusações, com condenações, na verdade,
não estou me dando a oportunidade de crescer e de melhorar. Porque o nosso interior só vai ser moldado com novas luzes. Nós temos que construir luzes onde há trevas. E como construir luzes onde há trevas? Não aplicando o ensinamento do Cristo, que nos ensina que temos que ser tolerantes, pacientes, compreensivos. Uma pessoa disse ao Chico: quando alguém que você ajudou, uma pessoa que você fez tudo por ela, não te valer na hora que você precisar e te abandonar, você acha isso uma coisa que a gente deve aceitar? O Chico disse: perfeitamente. É perfeitamente compreensível aceitar os outros e as suas atitudes como eles quiserem. O que não é compreensível é eu fazer isto. O que não é compreensível é eu agir desta maneira. Então, esta é a grande lição que nos traz Jesus, a lição da modificação para ser feliz. Quando a mulher equivocada lhe diz: o Senhor não vai me condenar? Ele disse: não. Vá e não peques mais, para que não te suceda coisa muito pior do que ser apedrejada. Não há nada pior para nós, muito pior do que a morte, porque a morte não é o fim de nada, do que carregar, do que perpetuar, do que lançar para o futuro as consequências funestas das atitudes que nós vamos tomando hoje, porque estas sim vão nos infelicitar no futuro. É muito pior do que ser caluniado, do que ser enganado, do que ser apedrejado pela incúria da língua alheia. É muito pior. Carregar as nossas mazelas conosco é muito pior, porque o mal dos outros não vai nos fazer mal, mas o mal que nós mantemos no coração e nos comprazermos com ele, e agirmos e continuarmos agindo, este vai nos fazer muito mal. O dos outros não. Por isso que dizia o Chico: é compreensível aceitar. O que não é compreensível é fazer, porque é esse mal que vai nos fazer mal. Muitos espíritos alcançaram essas luzes, não é a perfeição não, mas essas luzes de já entenderem a vida de outra forma. E nós estávamos conversando num grupo a respeito disso, e uma mulher disse assim: mas eu nunca vou conseguir ser o Chico Xavier. Mas o propósito não é ser o Chico Xavier. Cada espírito vem à Terra com sua tarefa, mas o Chico serve de inspiração para nós, para nos aproximarmos da bondade o mais possível que for. O Chico se aproximou muito da bondade e foi chamado de homem bom. Cabe-nos também usar como inspiração a vida do Chico, para também nos aproximarmos da bondade tanto quanto nos seja possível, no mundo em que vivemos, com o que nós estamos fazendo. Deus não pede de nós nada de especial, mas que a gente faça esforços para que onde a gente estiver, na medida do possível, fazermos todo o bem que nos seja possível fazer. É isso que nos ensina o Evangelho, é isso que nos ensina a doutrina. Então não é nos tornarmos o Chico, porque o Chico veio preparado para fazer o que ele fez. É provável que se dessem aquela obra para nós, não conseguiríamos fazer. Mas o Chico tinha um coração apropriado àquela tarefa, mas ele serve de inspiração para nós. Mas as pessoas comuns também. Nós ouvimos da benfeitora uma vez, ela nos contou uma história, que segundo ela aconteceu na cidade de Maputo, na região de Maputo, na África. Ela disse que havia um menino chamado Levi, de 4 anos de idade, e um pai chamado José e mais alguns irmãos. E eles estavam caminhando pelo lugarejo, quando o pai e eles passaram por uma família, por um pai, um menininho e mais umas crianças, que estavam encostados na fachada de um prédio. E eles passaram por ali, olharam a família e continuaram. E o pai havia comprado um pequeno lanche para o Levi, para o pequeno Levi. E eles estavam andando, e o pai percebeu que o Levizinho estava de cabeça baixa e não comia. O pai para e diz: meu filho, você gosta tanto desse lanche, por que não está comendo? Ele diz: papai, o menino não está comendo,
Todos passaram pela família e não perceberam que havia uma criança ali que os observava e não estava comendo, mas o Levizinho viu. Aí o pai faz a pergunta que Deus nos faz toda vez que um desafio nos é apresentado. O pai diz: Levi, o que você quer fazer? O pai não disse: vamos voltar lá. Disse ao Levi: o que você quer fazer? Papai, eu quero voltar lá. Então vamos. Tomou a família e voltou ao local. O Levizinho chegou, abaixou-se e deu o lanchinho para o menino. E viu seus olhinhos brilharem. O menino repartiu o lanche com os outros irmãozinhos. E aí o José pôde ver no brilho nos olhos do Levizinho o brilho também, semelhante ao do menino que havia recebido o lanchinho. E eles foram caminhando, e o pai então comentava com a esposa: como é que nós não vimos? Como é que nós não percebemos que havia lá uma criança que estava nos observando enquanto comíamos? É esses olhos que a gente vai ter que adquirir. Quando a gente conseguir ver mais as necessidades dos outros do que os seus defeitos, do que as suas mazelas, do que os seus problemas morais, então nós estaremos nos aproximando da bondade, tanto quanto o Chico Xavier se aproximou. Porque o Chico tinha esses olhos. Os olhos que identificava a necessidade humana, não os seus problemas e seus defeitos. Toda vez que nós passarmos, estivermos diante de um desafio, Deus vai fazer a pergunta, Ele faz a pergunta que o José fez ao Levizinho: o que você quer fazer? Quando alguém nos ofende, quando alguém nos diz alguma coisa que nós não gostamos, nós ouvimos na acústica da alma a voz divina dizendo: o que você quer fazer? Você quer compreender, aceitar, perdoar, ou você quer revidar? Quantas vezes já tivemos essa oportunidade de decidir o que fazer diante daquilo que recebemos dos outros, ou diante de algum enfrentamento que a vida nos oferece? Quando chega a doença e nós percebemos que contra ela pouca coisa podemos fazer e que devemos agora nos submeter ao tratamento, a uma disciplina para trazermos de volta a nossa saúde, se ela for possível, e a doença nos pergunta: o que você quer fazer agora? Nós temos duas opções. Temos um jovem de 27 anos na nossa cidade que, diante de um diagnóstico, suicidou-se. O que você quer fazer? Morrer. O que você quer fazer? Prosseguir? Continuar? Irmã Dulce estava caminhando pelas ruas da Bahia, apressada, com uma pequena freira que a acompanhava. Desviando da multidão, becos e becos e becos, de repente ela para. Vamos, senhora, estamos atrasada. E ela entra num beco, vai até uma certa distância, e havia um homem agonizando, gemendo, mas que rapidamente ela toma esse homem nos braços e vai caminhando rapidamente na direção do hospital mais próximo. E quando ela entrega o moribundo para ser atendido, a freirinha olha para ela e fala: mas senhora, como é que a senhora viu? O homem estava lá dentro do beco, como é que a senhora ouviu o gemido dele, ouviu? Ela disse assim: como é que você não viu, minha filha? Como você não ouviu? São estes olhos de ver e esses ouvidos de ouvir de que nos falou Jesus. Nós precisamos aguçar os ouvidos da alma para ouvir a intimidade do outro, não apenas as palavras ruidosas que chega da agressão muitas vezes, que chega do insulto, que na verdade denotam uma alma pedindo socorro, um espírito agonizando dentro de si mesmo, precisando de ajuda, porque ninguém fere ninguém se está feliz. Quando alguém te fere é porque está muito infeliz. Diz Joana de Ângeles na obra O Amor, Imbatível Amor:
Quem ama não fere ninguém, mas se te fere, é porque está doente. Ter esses ouvidos para ouvir a alma, ter os olhos, não para denunciar a podridão, a dificuldade que nós enxergamos na política, na sociedade, na humanidade, mas para ver a indigência que está atrás de tudo isso e que precisa da nossa colaboração, da nossa oração, da nossa honestidade, do nosso carinho, do nosso amor, não das nossas acusações, não das nossas palavras condenatórias que não auxiliam e, ao contrário, denunciam quem somos. Pertencemos à mesma estirpe de espíritos que fazem tudo isso. E nos incomodamos de tal forma que, ao contrário de desejarmos saber o que é que podemos fazer para auxiliar, nós queremos destruir, nós queremos condenar, queremos punir. Esta é a nossa forma de ver a vida. Ouvir nos becos da vida onde é que estão os necessitados que passam pela nossa existência e podemos auxiliá-los, não só fisicamente, mas moralmente também. Precisamos aguçar os sentidos da alma para isso. E como vamos fazer isso? Permanecendo como somos, não querendo mudar, querendo manter o nosso orgulho, nossa vaidade, nosso egoísmo, não nos importando com ninguém, não querendo utilizar as nossas horas de descanso a benefício do outro. Disse um amigo: eu não sei o que vocês vão fazer lá de sábado, 2:30 da tarde, gastar o vosso sábado, que é precioso, para visitar doentes. Mas disse: quem é que está gastando alguma coisa? Nós estamos indo fazer a visita para nos conhecermos um pouco mais, para desenvolvermos sentimentos que vão poder nos trazer a tranquilidade de alma que nós precisamos ter. Não sentimos que nós estamos gastando tempo, perdendo tempo. Mas aqueles que ainda não estão tateando na escuridão do mundo, como sonâmbulos, assim pensam. Então precisamos tomar ciência disso. Estes espíritos alcançaram essa excelência do sentimento na dimensão que a Terra pode dar. Nós também podemos. Podemos nos inspirar neles para também buscarmos a nossa iluminação. É possível. E se nós iniciarmos esta caminhada, cada passo que damos à frente, estamos infinitamente distante do lugar de onde saímos, emocionalmente e afetivamente falando. O André Luiz diz que quem tem um dia de evangelho pode consolar uma dor. Quantos dias de evangelho nós temos? Quantos séculos? Quantas vezes alguns de nós podemos ter ouvido da boca do próprio Cristo? E ainda estamos aqui, resistindo à nossa mudança. Nós já temos condições de caminharmos na direção desse crescimento espiritual. Mas é preciso buscar luzes próprias para isso. Porque se nós não aceitarmos a vida que temos, nós vamos nos entristecer. Porque decepcionados conosco mesmo, nos entristecemos. E aí só tem dois caminhos. Quando nos entristecemos porque não melhoramos, nós ou fugimos para dentro e vivenciamos uma tristeza degeneradora que vai aos poucos nos consumindo, nos ferindo de morte, ou então nos transferimos para as mãos dos outros para que eles vivam por nós. Aí queremos ser amados, queremos que as pessoas cuidem de nós, queremos que elas façam por nós. Quantas vezes nos colocamos na dependência dos outros para que os outros cuidem da vida por nós? Mas isso não vai nos levar a lugar nenhum. Não temos, por mais que eles possam nos ajudar, não dá para nós nos transferirmos para as mãos dos nossos terapeutas, para as mãos dos religiosos, para as mãos dos nossos pais, para as mãos dos nossos irmãos, amigos. Eles podem nos ajudar, mas não podem fazer por nós, porque esta luz é nossa. Temos que desenvolvê-la, temos que buscar crescer com elas, para cumprirmos o nosso dever na terra. Um pai, há pouco tempo, me procurou e disse assim: eu estou muito decepcionado. O que é que aconteceu? A minha família, eu faço tudo por eles,
E eles nunca agradecem. Eu que pago as contas, eu que cuido deles, eu que faço tudo lá naquela casa. E ninguém me agradece. Eu estou muito decepcionado com eles. Nós conversamos lá algumas coisas e ele se foi. Os dois meninos estão na mocidade. Num determinado dia, eu chamei os dois e disse assim: o que é que está acontecendo? Vosso pai está reclamando da vossa vida de família. Ele disse: a gente está muito chateado com o papai. Tudo que o papai faz, ele cobra. Tudo que ele faz por nós, ele cobra. Ele diz que só ele que faz, que só ele que cuida, só ele que faz isso, que ele faz aquilo. Eu disse: então tá bom. A partir de hoje, tudo o que o vosso pai fizer, qualquer coisa, a menor coisa que ele fizer, vocês vão segurar na mão dele, vão olhar nos olhos dele e vão dizer assim: muito obrigado, papai, muito obrigado. Tudo que ele fizer, qualquer coisa que ele fizer, vocês vão agradecer. Passou um tempo, voltou o pai. O negócio não está bom lá não. Mas o que aconteceu? Eu estou meio constrangido. Mas como assim? Qualquer coisa que eu faço agora, se eu dou um espirro, se eu olho para alguém, eles vêm me agradecer por tudo que eu faço. Mas não era o que o senhor queria? Não era exatamente isso que o senhor estava procurando? Agradecimento, gratidão da sua família? Mas não estou gostando disso não. Mas o que aconteceu? E ele abaixou a cabeça e começou a chorar e disse assim: eu não mereço essa gratidão. Eu sinto que não mereço. Quando eles passaram a me agradecer, eu percebi que, na verdade, fazer o que eu faço por eles é o meu dever. É o meu dever de pai. Sinto que me comprometi com eles para fazer isso. A minha vaidade estava me levando a entender que eles eram mal agradecidos. Não é. Eles são a minha família. Eles são os meus entes queridos, e eu não faço mais nada do que o meu dever fazendo isso por eles. Eu disse: então o senhor entendeu que não é bom. Ele disse: entendi. Então o senhor vai voltar para casa, vai sentar com a sua família e vai dizer isso a eles. Vai pedir desculpa por esse comportamento de querer ser agradecido por tudo, e vai dizer que eles são muito importantes na sua vida, e que lá vocês são um pelo outro, e que ninguém é especial. Na outra semana veio a família toda para o centro, que eles não estavam vindo, porque estavam meio com problema, com rusgas, né? Vieram a família toda, e a esposa me chamou de lado e falou assim: olha, as coisas mudaram muito lá em casa, as coisas mudaram bastante. Nós não temos que ser agradecidos por sermos um bom pai, por sermos uma boa mãe, por sermos um bom professor, por ser um bom cristão, por sermos um bom amigo. Nós não temos que receber gratidão por isso, porque isso é o nosso dever. Nós viemos à Terra para nos tornarmos melhores, e através da convivência, da experiência com nossos irmãos, aproveitarmos essa convivência para nos tornarmos melhores, servindo, porque o mestre da humanidade veio à Terra e disse assim: eu não vim para servir, melhor, não vim para ser servido, eu vim para servir. Se Ele, o Senhor da vida, neste planeta, de toda a beleza que nós temos aqui, veio para servir, consequentemente nós também viemos para aprender a servir, porque Ele sabia, nós ainda não sabemos. Tanto não sabemos que cobramos. A gente acha que ser um bom pai, ser uma boa mãe, ser um bom filho, é estarmos fazendo uma coisa especial. Na verdade não é. É o dever. Temos o dever de sermos bons naquilo que tivermos que fazer neste mundo. Fazemos o nosso melhor. E quando nós fazemos isso, sentimos gratidão pelo que fazemos, e não pela gratidão que recebemos dos outros, porque essa muitas vezes não faz sentido nenhum. A gratidão que vem dos outros, na maioria das vezes, não faz sentido nenhum, porque nós vemos pessoas que são muito amadas, muito queridas, muito cuidadas, e recorrem ao suicídio, ou debandam para a vida por algum vício, por alguma atividade. Então não é exatamente a gratidão dos outros
que vai nos trazer este bem-estar, mas é o que nós fazemos, isso sim, que nos traz essa tranquilidade de alma. Então é importante que nós pensemos um pouco. Nós precisamos também das luzes da esperança, dizem os Espíritos Amigos, mas não é a esperança de que a nossa vida vai mudar, mas mudarmos de atitude mental para compreendermos que a vida precisa prosseguir como ela é, com o nosso esforço de melhoria, mas ela precisa prosseguir. Porque se nós nos revoltarmos e não aceitarmos a vida que temos, a nossa vida parou naquele momento em que a nossa revolta se manifestou. Nós precisamos desse entendimento. Precisamos corrigir o pensamento para que nós possamos compreender a vida que temos. Na questão 833 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos venerandos: há qualquer coisa no homem que, a despeito de qualquer constrangimento, ele goze de total liberdade? Os Espíritos respondem: é no pensamento que o homem goza de liberdade ilimitada. Então nós podemos corrigir a nossa vida através do pensamento. Se nós mudarmos a nossa atitude mental para compreendermos a vida e não para exigir que a vida nos dê o que nós queremos a qualquer custo, certamente nós viveremos melhor, viveremos mais em paz. No capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Curadar diz assim: bem-aventurado o cego que quer viver com Deus, porque cegueiras há aos montes, seja física, seja moral, seja de qualquer forma, mas ele diz: bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Ou seja, não é possível mudar o quadro de cegueira, eu não posso enxergar, mas então eu tenho que viver com Deus, que é na compreensão, na mudança da atitude mental, compreendendo que naquele momento não pode ser diferente do que eu imagino, então eu vou viver com Deus. Se nós fizermos isso, seja em qualquer situação que estejamos enfrentando, podemos viver com Deus, dentro do quadro de dificuldades que nós estamos enfrentando. E aquele que assim faz, diz o Curadars, é bem-aventurado. O bem-aventurado é aquele que goza dos benefícios que a sua tranquilidade, que a sua serenidade, a sua resignação lhe proporcionam, criando uma sintonia fina e delicada com o mundo maior, recebendo forças para continuar a sua caminhada. Porque existem pessoas que sofrem mais do que nós e caminham, prosseguem, continuam suas vidas. Pessoas que a gente diz assim: eu não suportaria passar pelo que aquela pessoa está passando. Há uma diferença entre nós. É uma atitude que começa na mente, onde nós compreendemos que naquele momento é necessário que nós prossigamos daquela forma. Se não fizermos assim, nós poderemos então nos perdermos neste caminho. Então é importante que nós compreendamos que se temos que caminhar dentro de um quadro que nele já fizemos todo o possível da nossa parte para ser diferente e não é, prossigamos com Deus, prossigamos com o Pai, e Ele vai cuidar de nós até que a situação mude. Como um espírito disse, eu não me lembro se foi ao Chico, quando uma pessoa se apresentou e falou de alguém, e ele disse à pessoa que o Dr. Bezerra estava mandando dizer que a pessoa ia melhorar. Ela vai melhorar. Passado um tempo, a pessoa desencarna. Aí chega lá a pessoa e diz: mas você disse que ele ia melhorar. Pois é, melhorou. Agora não tem mais problema. Desencarnou, acabou o problema, melhorou. Melhorou muito. Porque ao contrário de ser o fim, a desencarnação é o início. Mas nós temos que preparar uma atmosfera espiritual para desencarnarmos bem, como diz Joana de Ângeles ao Divaldo. Você tem que escolher um bom dia para desencarnar, diz Joana. O Divaldo disse: mas existe bom dia para desencarnar? Deus me livre, disse ele. Ela: pois é. Se você desencarnar enquanto estiver tendo uma crise de ira, de raiva, você vai ver o que é que te espera do mundo espiritual. Você vai ver o que é que a sua mente vai projetar dentro do clima espiritual que você construiu com a raiva. Então é melhor que você desencarne enquanto esteja trabalhando no bem ou esteja orando
porque então desencarnará dentro do clima da oração, ou dentro do clima do bem, e certamente este bem vai te acolher no mundo espiritual. Porque a gente acha que vai ser recebido por Jesus, né, por Maria, por Emmanuel, pelo Chico. Uma pessoa me disse assim: eu sou muito devoto do Chico, quando eu chegar do outro lado tenho certeza que ele vai estar lá para me receber. Pois é, pode ser até que o Chico queira, né? Mas em que atmosfera espiritual eu vou desencarnar? Para que eu tenha acesso a um benefício espiritual que me possa dar tranquilidade e conforto nesse momento da transição para a vida maior. Vai depender do que eu estiver construindo e vivendo, especialmente no instante, nos momentos em que eu estou para fazer a minha passagem para o outro lado. Então é importante a mudança de atitude mental. É importante também que nós mudemos hábitos. Precisamos das luzes dos novos hábitos, porque os velhos são trevas. Precisamos das luzes dos hábitos novos. Também tem a história de um moço que nós nos conhecemos bastante. Ele é recém-casado, tem uma filha pequena, estava com um problema de conduta, e a mãe nos procurou, disse: dá um conselho para o meu filho. Eu falei: meu Deus, isso é complicado, né? Dar conselho para quem não pede não é fácil, né, doutor? Não é simples você abordar uma pessoa, mas nós tínhamos intimidade. Eu disse a ele: meu amigo, esses hábitos aí que você tem cultivado, isso aí pode trazer muitos problemas para a sua vida. Ele disse assim: mas eu não consigo deixar. Mas você precisa deixar, pela sua família, pela sua filha, você precisa deixar. Mas está muito difícil, eu não consigo. Eu falei: mas já sua esposa vai descobrir. E aí, o que vai ser do seu lar? Deus não vai fazer isso comigo. Como assim? Deus não vai fazer isso com você? Você acha então que Deus é conivente com os nossos enganos, que Ele vai nos proteger, nos acobertar, para que a gente continue se enganando sem problema? Não, Deus não vai deixar isso acontecer. Deus só pode te ajudar numa situação, se você disser: eu vou mudar. Aí Ele vai te ajudar, vai te dar forças para você deixar os seus hábitos. Agora, Deus não é conivente com os nossos enganos, ou seja, eu estou lá fazendo minhas falcatruas e estou pedindo proteção a Deus. Ó Senhor, cuidado aí, não deixa ninguém saber, né? Não deixa ninguém saber o que eu estou fazendo, porque senão a coisa vai ficar difícil. Eu disse: se a sua esposa souber, ela vai embora com a sua filhinha. Eu falei: eu prefiro morrer. Eu tenho tanto amor pela minha filha, que eu prefiro morrer a ver minha esposa embora com a minha filha. Eu falei: então mude. Então aceite a possibilidade de trabalhar a sua mudança. Porque Deus não é conivente com os nossos enganos. Nós precisamos das luzes dos hábitos novos para renovar a nossa vida. Não podemos permanecer como somos e querer que as coisas deem certo. Não é isso que a gente faz? A gente permanece como é e quer que as coisas deem certo. Mas como? Nós vamos projetando o nosso futuro. Diz o Livro dos Espíritos: sois artífices da vossa imortalidade. Ou seja, nós construímos a nossa imortalidade, construímos cada minuto que vivemos, que estamos vivendo agora e que vamos viver daqui a pouco. É construção nossa. Estamos agora com as construções do passado e estamos projetando construções para o futuro. O que nós estamos projetando? Futuro imediato e futuro mais distante. Somos artífices, construtores, estamos construindo. Os Espíritos venerandos afirmaram isso. Ou seja, nós não estamos na vida por conta da chamada sorte, né? Muita gente fala assim: quem sabe no futuro tem um pouco mais de sorte. Nós não estamos na vida à mercê da sorte. Nós estamos na vida à mercê das nossas construções, que projetamos no tempo. Para a felicidade dele, ele mudou, deixou os velhos hábitos. E hoje, quando nos encontramos numa conversa, numa visita que nós fomos fazer à casa dele, ele me chamou do lado e falou assim: eu não sei onde eu estava com a cabeça de fazer as coisas que eu fazia. Eu falei: você estava hipnotizado pelo hábito.
que você não queria mudar. As sensações que você tinha enquanto praticava os seus hábitos negativos estavam te inebriando, não estava deixando você raciocinar. Ele falou assim: sabe o que foi que me fez mudar de ideia? A possibilidade de perder a minha filha. Maria Dolores estava ali conosco naquele momento, e ela disse: esta é uma família que precisa dar certo. A esposa tem grandes problemas com ele, e a filha é um grande amor do passado. Se eles permanecerem juntos, ele e a esposa vão resolver o velho problemas que estão trazendo a várias vidas. E ela só confiou em voltar e casar-se com ele, porque a menina, que é um anjo de candura, é um espírito muito doce, propôs vivenciar a experiência junto com eles. E ela disse: então me apoiarei no seu amor para conquistar o amor dele, porque no momento eu não tenho. E eles continuam bem, continuam caminhando. Ele venceu os velhos hábitos, deixou para trás. Então à medida que nós vamos fazendo isso, o que vai acontecendo com o nosso interior? Vão surgindo luzes, e aquelas regiões obscuras, aquelas regiões onde a nossa negatividade se acomoda, se aninha muito bem, elas vão ficando expostas, e de um hábito que nós corrigimos o outro também, e aos poucos vamos nos tornando pessoas melhores, vamos nos suavizando, e aquele mal-estar, aqueles pesares que muitas vezes surgem sem explicação, vão ficando mais distantes e vão desaparecendo, porque na verdade eles são efeitos colaterais do mal que a gente ainda mantém no coração e não quer mudar. E nós vamos experimentando esse mal-estar e vamos vivenciando. Precisamos também das luzes das coisas simples, da simplicidade. Estávamos encerrando uma atividade quando um pai adentrou chorando a sala lá da casa e disse que não queria conselho nenhum, ele só queria desabafar. Sentou-se à nossa frente e começou a chorar. Ele disse assim: o meu filho de 11 anos partiu, foi embora, e o meu coração está despedaçado. Eu não pude fazer nada de bom pelo meu filho, eu não tenho condições financeiras, nunca pude dar a ele sequer o brinquedo que eu imaginava que ele gostaria de ter. Eu não pude dar roupas boas para ele, eu não pude dar nada, eu sou um inútil. E chorava copiosamente, quando entrou de braços dados Maria Dolores com um pequenino de 11 anos ao braço. E o menino chegou e abraçou o pai, beijava-lhe o rosto e a fronte, e para nossa emoção dizia assim: pai, você me deu tudo o que uma criança pode esperar de um pai. Você me deu seu amor, pai. Ainda me lembro, pai, das nossas brincadeiras no sofá, quando eu subia nas suas costas e você rolava comigo no tapete. Ainda me lembro dos passeios pelas ruas, enquanto você ia conversando comigo, brincando e contando-me histórias. Até hoje, pai, eu tenho no coração esse tesouro que eu vou guardar comigo para sempre. Eu te amo, pai, porque você me ensinou a te amar. E esse amor que você me ensinou, pai, com certeza vai ser um amor que vai permanecer comigo para toda a minha vida. E à medida que o menino ia falando, ele foi enxugando as lágrimas, ele foi se tranquilizando, sentou-se e disse assim: nossa, é estranho, mas eu estou me sentindo bem, estou sentindo que aquele peso que estava no meu coração desapareceu. Curioso, é como se o meu filho estivesse me dizendo muito obrigado, como se o meu filho estivesse conversando comigo e eu pudesse ouvir coisas tão boas que eu não sei o que é, mas que me trouxeram tanta paz. Sabe o que eu vou fazer? Não vou mais chorar pela partida dele, não. Eu vou viver agora pelo meu filho. E ele foi-se embora. Conversando com a esposa dele depois, ela disse que no outro dia de manhã,
Ele levantou cantando, assoviando, abriu a janela do quarto, foi mexer no jardim, que fazia muito tempo que ele não mexia, e saiu a caminhar pela cidade, fazendo os trajetos que ele tinha hábito de fazer com o menino. As coisas simples que nós não podemos perder de vivê-las, que não custa nada, custa apenas a gente querer se disponibilizar para conviver, para estar juntos, para vivenciar as experiências. São luzes que entram na alma e nos iluminam, nos trazendo o frescor, principalmente o frescor da alegria, que é um sentimento que independe de qualquer coisa que estejamos enfrentando. Há pessoas supremamente alegres, enfrentando grandes problemas em suas vidas, que têm luzes na alma, que lhes sustentam a alegria. Nós precisamos aprender também, para que o tempo passe, para que o tempo não passe, sem que a gente construa esse sentimento, porque se nós não construirmos esse amor nessa vivência com as pessoas, a carência vai se instalar em nós, porque a grande carência da humanidade que nós enfrentamos hoje, de Joana de Ângeles, é a falta do amor que nós não demos do passado. Aí a gente reencarna com a alma vazia, cheia de lacunas, e quer preencher isso com coisas, com as pessoas, recebendo, quando na verdade essas lacunas só vão ser preenchidas quando nós nos dispusermos a fazermos alguma coisa por alguém, a aproveitarmos, como este pai, essas experiências simples, que é a de viver, doando-se, construindo luzes que nos tragam o frescor da alegria na alma. Essas são algumas luzes que nós podemos buscar para fazer brilhar em nós e aos poucos ir trazendo-nos tranquilidade, serenidade e esperança. Como última coisa, lembrei-me de um senhorzinho de 82 anos, que é a nossa história. Ele nos procurou e disse assim: por que a gente só consegue entender as coisas valiosas da vida quando a gente chega nesta idade? E ele disse: eu queria os meus filhos de volta. Mas o senhor os tem? Eu os conheço, o senhor tem até netos. Não, não é esses filhos que eu queria. Eu queria os meus filhos pequenos. Eu não tenho lembrança dos braços do meu filho entrelaçados dos meus, porque eu só passei a minha vida construindo patrimônio. Eu não vivi com os meus filhos. Eu me ausentava frequentemente do lar e não pude, raríssimas vezes, conseguir trocar algum afeto com os meus filhos, segurá-los nos braços. Eu não tenho essa lembrança. Isso está me fazendo muito mal. Eu queria voltar, se eu pudesse voltar no tempo, para ter os meus filhos de volta. E a benfeitora disse, presente também conosco: não podemos deixar passar a existência sem vivenciarmos as experiências que a vida for nos apresentando, para que lá no futuro não queiramos também nós voltar no tempo para viver o que não tem mais jeito, procurar os pais, mas eles já foram embora, para dizer: pai, eu te amo, mãe, muito obrigado pelo que você faz por mim, para dizer a um irmão que ele é importante, a um amigo, agradecer à professora primária. E o senhorzinho disse isso a mim. Ele falou assim: nossa, eu tenho uma saudade da minha professora que me ensinou a fazer as primeiras letras. Onde ela estará? Eu tive sempre essa vontade de ir lá dizer a ela muito obrigado por ter me alfabetizado, mas eu nunca tive tempo para isso. Então nós precisamos dessas luzes, das luzes das vivências que cada experiência de cada dia nos traz, não deixar passar, para que a nossa alma, refértil de esperança, possa continuar. E quando isso acontecer, seremos então como o dia
que inicia-se com a presença veneranda do sol, que vai lentamente aquecendo a natureza, e aos poucos, à medida que as horas passam, ele fica a pino no momento mais importante da existência humana, quando o espírito dotado de todas as forças físicas possíveis tem a oportunidade de vivenciar a integridade da vida, oferecendo-se para servir em toda parte. Mas com poucos assim fazem. A maioria de nós gastamos o tempo desperdiçando nas muitas ilusões que a vida oferece, e nos esquecemos que o entardecer está se apresentando. E quando o sol está declinando no horizonte e sentimos que a noite da desencarnação se aproxima, os pesares começam a manifestar-se na alma. É importante que observemos o caminhar da luz solar, da vida, todos os dias quando nos levantamos pela manhã, para que a noite, quando ela chegar, nos transfira para uma realidade luminosa, onde o prateado do luar nos traga tranquilidade ao coração, e a noite pontilhada de estrelas, luminosos espíritos benfeitores que nos avaliaram a existência terrena, nos aguarde nessa nova experiência espiritual. Podemos viver de sensações, mas elas nunca substituirão o amor. Aproveitemos enquanto temos dia para construí-lo e vivenciá-lo em nosso próprio coração. Assim, coração querido, ouçamos a voz do bom pastor que nos chama neste trajeto abençoado da existência: vinde a mim. Eu sou a porta das ovelhas, eu sou a luz do mundo. Que Ele nos abençoe e nos conceda a sua paz. Assim seja.